Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais Brasília, nossa editoria terrivelmente evangélica. Eu já estou com um homem que tem uma visão de expansão de reino, de construção. Está vivendo um momento sobrenatural no ministério dele, é um pastor, é um profeta, como ele gosta de dizer, saiu da garagem para o mundo e está vivendo coisas novas em Deus. Eu quero ouvir um pouquinho da história dele e ouvir um pouquinho dessas coisas novas em Deus. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor Jonathan Youssef. Obrigado por ter vindo. Prazerzaço receber você aqui. Já descobri coisas aqui no particular aqui que me alegrou mais ainda já. Nossa história já se cruzou em alguns momentos aí. Muito bom saber disso. Bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo aqui. Fique à vontade. Dá um oi pro pessoal aí que está acompanhando a gente. Boa tarde a todos vocês que estão nos vendo nesse exato momento. É uma honra, meu pastor Fred, estarmos juntos aqui hoje, nessa caminhada, né? Que o céu, ele une o povo de Deus, a gente acaba se encontrando todo o tempo. É verdade, isso é muito bom, né? Isso é excepcional. É. Vamos lá, conta um pouquinho da tua história pra gente, antes da gente começar a falar das coisas que Deus está fazendo hoje, que eu já ouvi aqui que já tem uma caminhada intensa, né? A gente for parar para ver o tempo em que o seu ministério na igreja começou a aflorar, na igreja que você fundou, foi bem intenso, né? Um tempo curto, mas foi intenso, né? Muito intenso. Esses últimos 5 anos têm sido marcados de muito trabalho, muita oração e muita missão. Que bom, que bom. Mas antes da gente chegar na intensidade, conta pra mim, tua história, cara. Veio de um lar evangélico, não veio? De um lar cristão? Como é que foi seu encontro com Jesus? Conta um pouquinho pra gente. Meu encontro com Jesus, eu vim de uma família disfuncional. Acredito que quase todo nascido de novo, ele veio de uma família plenamente disfuncional, e a minha também era uma família disfuncional. Quando os meus pais se separam, eu decido, então, que eu iria servir a Jesus, né? Com toda a minha força, coloquei ali a minha disponibilidade para realmente ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e foi nesse período que me apaixonei demais entreguei toda a minha vida e me apaixonei muito pelo propósito que eu conhecia ali em Deus, né? Que legal. Que legal. Como é que foi esse encontro com propósito? Foi algo que você percebeu à medida em que você servia? Foi algo que você percebeu lendo? Foi algo que você percebeu sendo ensinado? Quando foi que começou a arder? Você falou, olha, não é só viver com Jesus, não é só viver com Deus, mas é viver esse reino, compartilhar o reino e multiplicar ele. Como é que foi isso para você? Na verdade, quando eu tive esse impacto, né, que eu conheci a palavra de Deus, eu era um jovem que tinha tudo que eu precisava, até um pouco mais. Sempre, meus pais, eles eram muito generosos, só que ficava faltando algo ali, ficava um vazio dentro do meu coração. E foi quando eu conheci, de fato, a minha missão, né? Dentro de um evento que nós estávamos no carnaval, e ali veio uma chama muito forte depois de algumas ativações proféticas que eu recebi naquela conferência. E aí eu decidi colocar, de fato, porém muito novo, decidi colocar de fato a minha vida na disponibilidade de servir a Jesus. Quantos anos você tinha, cara? Naquela época eu deveria ter uns 15 anos. Eita, que beleza, hein? Só que com a intensidade total. Isso é bom demais. Muito bem estabelecido dentro daquilo que eu queria ser, da minha visão. Nunca imaginei ser um pastor. Mesmo assim, nunca no início, quando você começou a caminhar, você nunca imaginou? Não queria de jeito nenhum. E eu me lembro assim que um pouco depois, né? Eu já tinha minha célula, um pouco depois da minha conversão, já tive um encontro verdadeiro com Jesus, e eu tinha uma célula dentro da minha escola. Que legal, cara. E dentro da escola todo mundo me chamava de pastor. E quando foi no dia da minha formatura, a camisa dos formandos estava escrito lá, Pastor Jonathan Youssef, mas eu fiquei bravo demais. Que legal. Na verdade, já estavam profetizando, já estavam reconhecendo já, né, cara? O que ia acontecer depois. Já estavam ali reconhecendo ali o futuro, né? É verdade, as pedras clamam, que legal, que bacana. Aí então você nunca se imaginou, mas percorreu um caminho, foi aprendendo, foi crescendo, e aí como é que chegou essa história de, agora chegou a hora de me tornar pastor? Não, na verdade, eu nunca pensei assim que vai chegar uma hora de me tornar pastor. Eu trabalhava, né? Eu vim de uma igreja que a gente tinha várias e várias metas onde a gente tinha que trabalhar. Então, esse sangue... Trabalhava muito, com certeza, muito. Esse sangue profético de metas, de almas, já estava estabelecido ali dentro do meu ser. E um belo dia, eu estou em um evento, chega uma pessoa e fala assim, Deus tem um chamado profético na sua vida. Até esse dia, eu não tinha nem encontro com
profeta, com profecia, não tinha essa familiaridade com essas ordenações, assim, né? Estabelecidas aqui nesse exato momento. Então, quando eu saí daquele evento, eu, impactado, porém não tinha aceitado de forma nenhuma o meu propósito, que ele tinha me liberado naquele dia. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência desse evento aí. Você chegou lá e aí? Quando eu chego lá nesse evento, estou sentado na cadeira, como todo mundo, um monte de gente, umas 600 pessoas. E aí o profeta me levanta e fala assim, Deus está falando que eu preciso ungir você aqui agora, pastor. Que legal. Quando eu estou lá na frente, com aquele... Sei que eu tinha várias partes técnicas que eu já tinha recebido na minha antiga igreja, que eu aprendi várias coisas que dava realmente, de fato, para aproveitar ali. Só que eu não aceitava. Falava assim, cara, esse cara nunca me viu na vida. Então, beleza. Passou uns 30 dias, eu estava em uma outra conferência. Só que acontece, a mesma situação com pessoas diferentes. E vem um pastor dos Estados Unidos e me convida para ir até o altar. E, novamente, eu estou lá em cima do altar de novo. Quando daqui a pouco, ele vai e me ordena pastor. Quanto tempo depois da primeira? 30 dias. Meu Deus, eu tive duas consagrações pastorais assim em menos de um mês. Eita. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, se o Senhor, se essa palavra veio do Senhor, o Senhor vai confirmar no meu espírito. Quando o Senhor confirma essa palavra no meu espírito, eu disse para ele que eu iria voltar com a minha célula, aonde seria lá na garagem da casa dos meus avós. Aonde isso? Em Brasília mesmo? Em Taguatinga Sul. Aqui legal. No setor de mansões de Taguatinga. Você cresceu aonde aqui em Brasília? No mesmo lugar. Taguatinga. Taguatinga é seu espaço lá. E ali, legal. Quando nós começamos a trabalhar dentro daquela garagem, a primeira célula bombou. Só que nisso foi crescendo, foi multiplicando o número de pessoas. E o legal era assim, que tinha alguns requisitos, né? Falei, Deus, se é o Senhor que está me dando essa visão para reabrir essa célula, vai ser da forma que no meu coração o Senhor desenhar. Eu me lembro que eu e a Yasmin, minha esposa, nós começamos a desejar algumas coisas, como telão, uma lona, uma quantidade de cadeira, um púlpito, som, microfone. Então, e era um espaço muito aconchegante. E Deus tinha que estabelecer esses critérios aí. Falou, se caminhar por aqui, eu sei que o Senhor está fazendo. E ali Deus foi fazendo. Quando foi no dia de inaugurar, nós tínhamos tudo e tudo pago. Uau! Então, assim, Deus nos entregou tudo. E eu me lembro que, depois que eu aceitei o meu chamado, eu me desconectei do meu trabalho. Na bucha, assim, cara? Eu quis viver 100% experimentar. Queimou os barcos com força. Queimou mesmo. Tive que queimar tudo. Eu quis viver, assim, 100% na dependência de Deus. Aí eu lembro que eu me desconectei do meu trabalho, fui, de fato, viver debaixo de uma palavra. Mas eu tinha uma palavra para isso, né? E ali... Mas a Yasmin, minha esposa, trabalhava nesse período. Quando nós inauguramos a célula, no outro dia ela foi demitida. Aí no outro dia ela foi demitida e a gente, nós recém-casados, imagina... Quanto tempo de casado você tinha? Nós tínhamos 30 dias de casados. Meu Deus, cara, 30 dias de casado. E aí ela falou, meu Deus do céu, já camarrei meu burro. E aí, ou não, ela falou, Deus está com a gente. Naquele dia ela ficou um pouco preocupada, né? Porque a gente fez as contas, tudo que dava para suprir o ministério e nos suprir, contando com o salário dela, de fato. E ali Deus nos deixou e nos mostrou que nós precisávamos da dependência dele. E o mais engraçado de tudo é que nessa época, pastorzão, eu tinha um carro. Nós tínhamos um prazo. Eu lembro que Deus tinha falado que nós precisávamos, de fato, que nós estávamos morando na casa dos meus avós, e nós tínhamos 30 dias para mudar. E a Yasmin disse que não iria morar de aluguel nunca na vida dela. Eu falei, então, vamos... Tá enrolado. Vamos para a dependência plena agora, né? E aí começamos a orar, começamos a buscar Deus, nós começamos a procurar lugares. E encontrei um apartamento, assim, meio que nas nossas condições naquele período, só que não tínhamos o dinheiro todo para pagar o apartamento. Na Vicente Pires, um apartamento muito bom. E quando foi daqui a pouco, um dia antes da gente dar a proposta, voou todas as telhas da casa do antigo proprietário. Eita! E ali, aquela euforia toda, ele precisando de dinheiro. Eu lembro que a gente pagou assim, uns 70 mil abaixo do que o apartamento valia. Uau. E eu consegui pegar o meu carro que eu tinha na época e trocar no apartamento. E a palavra se cumpriu, né? Que a Yasmin não ia morar de aluguel.
Deus falou, te deu um homem que deu conta, tá vendo? Só que daqui a pouco a gente não tinha carro. Imagina, a nossa célula, onde estava nascendo a nossa igreja, era em Taguatinga e nós já estávamos morando na Vicente Pires, assim, uns 30, 40 minutos de distância. E era um desafio total. Como é que vocês faziam por aí, cara, sem carro? Na dependência total de Deus. Porque agora, nós estávamos morando num apartamento, debaixo de uma palavra de fé. Dentro do nosso apartamento, a gente só tinha uma cama e uma geladeira. E o micro-ondas. E a visão que Deus deu para Yasmin era, tudo que nós tínhamos ganhado do nosso chá de panela não era para abrir nada. Então, tudo que nós ganhamos estava encaixotado lá. Sem abrir nada, porque Deus deu uma outra palavra, que nós só íamos morar naquele lugar 1 ano. Uau. Então, naquele período de 1 ano, nós só íamos ter a cama, a geladeira e nem comida não fazíamos ali. E aí, todo dia Deus providenciava. O Uber, uma carona, uma pessoa que levava e buscava a gente. E eu lembro que, na época, a Vicente Pires estava passando por uma fase de mudança no asfalto total. Então, era um barro. Eu lembro disso, era terrível. Era algo... Quando chovia, então... Era algo terrível. Quando chovia, o Uber não queria buscar a gente. Só que ali era mais uma prova, Deus querendo ver aonde de fato estavam os nossos corações, né? Estava no carro, se a gente ia inventar uma desculpa para não ir para o culto, se nós íamos adiar algum compromisso, e ali nós nos rendemos diante do Senhor mesmo. Você percebeu, enquanto você passava, porque normalmente essas coisas a gente percebe depois, né? Deus estava me provando, Deus estava me... Enquanto estava passando por aquilo ali, você já sentia assim, Deus está provando meu coração. Você já sentia isso? Já? Não, total. Legal. Total, porque assim, quando nós mudamos da casa dos meus avós, que é uma casa muito boa, vamos dizer assim, num setor muito nobre, uma casa extraordinária, nós fomos morar nesse apartamento de 36 metros, num prédio assim bom, porém, cada dia acontecia um problema do banheiro do vizinho de cima. O banheiro do vizinho estourava lá as válvulas dele direto, e era Deus assim para provar o nosso coração. Quando a gente chegava em casa, tava aquele cheiro de banheiro na casa toda, e ali era algo que eu creio que era uma estação que a gente precisava passar para aprender a depender de Deus, porque hoje, de fato, nós temos como dizer que nós não dependemos apenas no falar, nós dependemos no viver, no executar. Cara, que legal, forte isso, hein? Aí beleza, aí começou esse processo, e como é que foi a transição de célula para, de fato, igreja? Como é que nasce o ministério? Aí, no finalzinho de 2020, começamos a perceber um grande número de pessoas, e as pessoas elas foram se encantando com a nossa visão, até porque nós tínhamos essa célula dentro da garagem, né? E ali a gente começou a fazer muitas ações sociais. Tipo assim, no decorrer de 3 meses, nós doamos 20 mil cestas básicas. Uau! Era um volume de gente... Mas vamos lá, calma, vamos lá, para a galera contextualizar. Tem a galera que você está falando de célula, o pessoal está achando que é assim, 10 pessoas, 15 pessoas. Quantas pessoas tinha na célula? Chegamos a ter, assim, 600 pessoas em um único dia. 600 pessoas, cara. Não tinha lugar para colocar o povo. Muita gente, cara. A gente já deixava assim, mas no normal, na semana mesmo, 300 pessoas. Mas mesmo assim. 300 pessoas era o número assim que toda quarta-feira ia estar lá com a gente. Então, carros, quase 200 carros na rua. Meu Deus. Os vizinhos reclamando. Tinha... Qual pastor que nunca passou por isso, né? Dos vizinhos reclamados, do movimento. Nossa, a gente tinha uma vizinha que era uma bênção de Jesus. Me conta uma coisa. Você consegue perceber qual que era o diferencial? O que tinha? Lógico, assim, a palavra de Deus, a unção de Deus estava com você ali, você estava debaixo de uma palavra, você respondeu, né, ao chamado ministerial, que foi confirmado 2 vezes. Mas você consegue olhar para o momento em que você estava conduzindo a célula, o tempo que você estava com a célula, qual que você acha que era o diferencial, além da própria unção que não se explica? Mas qual que você acha que era o diferencial ali do trabalho, da visão, que fez com que essas pessoas se aproximassem? Você achava que era o que? Você tinha um foco específico, uma linguagem específica? O que você entendia do mover de Deus nisso daí? Uma ativação. Essas pessoas elas eram ativadas. Legal. Elas até tinham contato com o evangelho, porém elas não tinham conhecimento do que elas poderiam acessar através da palavra. Então ali na garagem nós trabalhávamos muito isso. Nós entronizávamos na mentalidade dessas pessoas que elas
poderiam ser aquilo que Deus chamou elas para ser, e elas seriam plenas em todas as áreas, inclusive na área financeira. Então, tinham cultos que nós vivíamos milagres extraordinários, e eu me lembro que algumas das nossas campanhas, nós colocávamos a hora para Deus agir. E aquela fé daquelas pessoas, é claro que a gente não tem o controle de dominar Deus, mas debaixo de uma palavra, e todos debaixo de uma única unção, e todos em unidade, a gente conseguia viver milagres extraordinários. Então, a ativação profética destravava aquelas pessoas que chegavam ali cheias de cadeias emocionais, cadeias financeiras, cadeias espirituais, e elas eram verdadeiramente libertas naqueles cultos. E aí acaba que as pessoas vão compartilhando, né? Traz mais um, acontece um testemunho ali, traz mais outro, aí você chegou lá, 300 pessoas. E como é que virou a chave, cara? Célula para a igreja, para ministério? Depois de uns 3 meses de cultos todas as quartas-feiras, as pessoas que estavam em toda quarta assiduamente falaram assim: pastor, a gente precisa ficar aqui quarta e domingo. E ali foi nascendo, então, uma igreja. E já era quarta, domingo de manhã estudo bíblico. Legal. E domingo à noite os cultos. Que legal. Então, toda semana, e fora as conferências que a gente fazia dentro da garagem, nós exploramos o tempo que nós ficamos ali de uma forma absurda. E nisso tivemos muitas colheitas, escolhemos muitas almas para Jesus ali, alcançamos muitas famílias, conseguimos, assim, através dessa unidade, as nossas ações, elas eram sempre muito abundantes. Uma das nossas maiores ativações era essa, que nós nascemos para usufruir tudo e sermos extremamente abundantes. Então, nós trabalhávamos a abundância de uma maneira muito clara, e as nossas ações eram 3.000 caixas de bombom que nós doávamos. Que legal, cara. Era 1.000 marmitex que a gente fazia para sair nas ruas. A igreja se envolvia, cara, nessas ações? A igreja, ela estava totalmente envolvida. Que legal. O número de voluntários que se inscrevia para participar, para ajudar, era gigantesco. E a gente alcançava também muitas pessoas de outras igrejas que não estava ainda startada, que não estava ainda ativada. Então, esse volume todo de pessoas que passava ali, já teve meses da gente alcançar milhares de pessoas dentro da nossa garagem. Sensacional. Tinha culto que a gente tinha que fechar o portão, porque não cabia mais gente. Volta amanhã, pessoal. Volta domingo. Quarta-feira, domingo de manhã e domingo de noite. Assim. Tivemos que construir banheiros lá fora para comportar as pessoas. Então, a estrutura ela teve que ser reformulada para alcançar todas as pessoas que Deus estava nos enviando. Quanto tempo vocês ficaram nesse formato? Nós ficamos lá 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos muito intensos, né? 3 anos, assim, muito intensos, de quarta a domingo, muito trabalho, muitas vidas libertas, muitas famílias restauradas. Como é que começou o trabalho social? Assim, o que startou o trabalho social? Na verdade, a nossa célula, o objetivo era capacitar pessoas para fazermos um grupo de voluntários em Brasília, um voluntariado para alcançar pessoas em situação de rua, para alcançar o órfão, ajudar a viúva doando uma cesta básica, pagando um aluguel, doando um gás. Então, dentro dessa visão que nós percebemos que nós poderíamos explorar ainda mais a palavra de Deus, né? Porque não adianta você levar o pão sem a mensagem que, de fato, vai transformar e libertar essas pessoas. É verdade. É interessante, eu percebo, não sei se você concorda com isso, quero ouvir sua opinião a respeito disso. Toda vez que você faz esse movimento da palavra, tanto na aplicação pessoal da pessoa, da vida dela, mas também você faz com que essa aplicação seja na vida do outro, no que diz respeito a dar apoio, a ajudar, a estender a mão, parece que atrai mais as pessoas, parece que as pessoas têm sede disso. Você percebe isso? Eu consigo perceber que quanto mais nós partilhamos, mais multiplica. Quanto mais nós doávamos, mais chegava a doação. Quanto mais cesta básica nós entregávamos, mais Deus nos surpreendia. Então, eu acredito que na nossa vida, verdadeiramente, a parábola da multiplicação dos pães ali, ela é muito clara na nossa vivência terrena hoje, né? Que quanto mais nós estamos doando, quanto mais nós estamos ajudando, quanto mais nós estamos levantando uma pessoa, quanto mais nós estamos sendo socorro para alguém, mais Deus multiplica em favor da nossa particularidade, da nossa individualidade. Que interessante, cara, legal. Nesse período de célula, qual foi o momento mais difícil? O nosso momento mais difícil foi na pandemia. Porque, assim, ao mesmo tempo que estava muito cheio, nós tivemos que reduzir a capacidade, tinha limitação de pessoas para estar ali conosco, porém um desejo muito grande de muitas pessoas. Nós tínhamos 1 hora de culto apenas,
E nisso você via a sede das pessoas. E um dos momentos mais difíceis foi ver também algumas pessoas que frequentavam, né, os nossos cultos falecerem no decorrer da pandemia. E ali nós sentimos, de fato, algo muito profundo, né? Ver pessoas que você estava andando lado a lado, que daqui a pouco já não estaria mais ali. Entendi. Isso aí foi muito difícil, acho que para todo mundo, isso na pandemia, né? Eu lembro que lá, na igreja que eu pastorei, o pessoal ficava desesperado no WhatsApp, falando, me dá o número da senha para eu poder participar da gravação do culto aí, porque a gente gravava culto antes de poder abrir, né? Acho que a gente ter perdido muita gente também aí, acho que mexeu com todo mundo nessa época, né? Passou isso. Aí vocês falaram, a gente precisa expandir, a gente precisa crescer, tá dando rua lotada, vizinho lá falando, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque tá lotado. Como foi a transição? Vocês saíram de lá e foram para onde? Como é que foi? Quando nós, debaixo de uma palavra, né? Nós recebemos uma palavra. O tempo aqui acabou. Conta essa história da palavra, que essa história é bacana. Nós estávamos com um pastor, ele conferencionista, ele veio dos Estados Unidos, lá de Boston para cá. E ele falou assim, Deus me mostra que o tempo de vocês aqui acabou. Eu me lembro que na época eu estava com insegurança gigantesca, né? Porque quando você sai de uma garagem já para a igreja, muda tudo. Muda todo o cenário, muda toda a estrutura. Muda as responsabilidades, muda a perspectiva das pessoas, né? E a responsabilidade de uma igreja é muito maior, né? E debaixo dessa palavra nós fomos procurar um lugar. E engraçado, o lugar que nós gostamos, que a igreja gostou, que era o lugar que nós queríamos, o dono simplesmente disse pra gente assim, aqui eu não alugo, aqui eu não vendo, e aqui nunca vai ser igreja. Pô, é aí que eu quero mesmo. E aí eu lembro que a gente saiu que era uma oficina, e ele falou assim, rapaz, eu ganho muito dinheiro. Eu sou o único cara em Brasília que reforma carros antigos, e mostrando a quantidade de carro. Falou assim, eu não saio daqui de jeito nenhum. E eu falei para ele assim, não, você pode ficar tranquilo que amanhã o senhor vai me ligar. Deus vai tocar no senhor. Quando eu saio de lá, ele começa a passar mal. Foi pro hospital, ficou internado. E quando a filha dele, missionária da igreja católica, falou assim, pai, é melhor o senhor alugar para essa igreja. E ele, no leito, liga para mim e fala, amanhã a gente vai se encontrar, se eu sair daqui, para você ser o novo locatário lá do nosso prédio, porque eu quero locar para vocês. Então, debaixo de uma palavra, Deus nos entregou aquele lugar, um lugar assim, extremamente deteriorizado, não tinha nada. Nós construímos tudo que tem lá hoje. E Deus, de fato, nos permitiu inaugurar a igreja. Lá em Taguatinga também. Lá em Taguatinga, na QSC 19. Ali em frente ao setor de moções. Perfeito. Foi uma inauguração linda, nós alcançamos diversas pessoas, ganhamos várias almas para Jesus, e a igreja tem crescido, a igreja tem sido família, nós temos trabalhado muito em família. Os nossos cultos hoje trazem uma marca de unidade, trazem uma marca de acolhimento. Nós hoje, de fato, a igreja tem se expandido. Esse ano agora nós vamos inaugurar mais uma igreja. Nós estamos indo para a nossa sede própria. Nós conseguimos ali com muito esforço. Espera aí, vamos lá, calma, que aí é um passo grande, cara. A célula começou quando? Que ano? Em 2020. E aí virou igreja quando? 2023. 23. E agora já está indo para a sede própria? Nós estamos indo para a nossa Foi sede explosivo própria. esse crescimento, então? Foi essa consolidação, cara. Essa consolidação, assim, que é perceptível, que nasceu no coração de Deus. Lá atrás, começou Águas Claras, a gente fazia muitos cultos nas praças, né? Ali em Águas Claras começou um sonho pulsar no nosso coração. Era um pouco inviável na época nós estarmos ali dentro de alguma daquelas estruturas. Só que eu entendi que também é um tempo debaixo do céu para todas as coisas. E quando foi esse ano, ali há uns 3 meses atrás, Deus nos presenteou entregando em 2025 a escritura do nosso prédio próprio, ali em Águas Claras, onde nós estamos fazendo todas as adaptações para melhor servir a comunidade de Águas Claras. Que legal, cara, que legal. Tem previsão de inauguração, quando vai ser? Se tudo der certo, em novembro. Cara, que legal. Novembro. Eu quero um convite depois para aparecer. Já está lá. Intimado. Então tá bom demais. Mas me conta, vamos lá. Aí, qual que é a tua visão hoje para esse novo momento? Fazendo uma construção com você. Você recebeu essa palavra, você nunca quis ser pastor, mas Deus deu a palavra, confirmou, você foi, abriu a célula, trabalhou na célula, a célula
passou a ser uma igreja praticamente no que diz respeito de membresia, você compartilhou muitos testemunhos, famílias restauradas, e aí assumiu a sua posição de pastor, migrou de fato para uma igreja, fundar um ministério hoje é um privilégio no reino, na verdade, né? Qual que é a visão da sua igreja, que você tem a visão de igreja hoje? O que você sente que Jesus te chamou para fazer diferenciadamente no seu ministério, com a abertura do ministério lá em Águas Claras, agora que vai começar, sendo uma continuidade de Taguatinga? Vocês vão continuar com Taguatinga também, não? Acredito que sim. Tá. Sendo uma continuidade, o que você sente hoje que Deus está te chamando? Qual é esse novo momento que você está entrando com o ministério? Não apenas pessoal seu, mas com a igreja como ministério. Cuidarmos de vidas. Nós percebemos que as pessoas elas estão assim muito machucadas. Elas estão muito magoadas. Então, a nossa proposta é um a um. Cada pessoa Legal. Lutar por aquela alma que está ali na igreja, cuidar daquela pessoa que está chegando, sermos de fato suporte, né? Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado na igreja, está passando por um problema gigantesco e não tem de fato esse amparo, né, de ser acolhido, de ser restaurado. E ativar essas pessoas profeticamente, mostrar para elas qual é o propósito, que eu acho que é uma das maiores crises hoje da humanidade, as pessoas não saberem quais são os seus propósitos ou qual é a sua missão. Muito legal isso. Quando você fala de pessoas feridas, o que você mais escuta do que as pessoas trazem para você de feridas, de mágoas? O que você mais escuta? Você percebe que existe uma tônica que é igual ou não, ou varia demais? Nós estamos assim meio a uma pandemia, né? Abusos. E muitos desses abusos, eles começam dentro de casa. É mesmo, cara. Então, uma das nossas maiores guerras aqui em Brasília hoje, em pastorear, tem sido essa má formação no caráter dessas crianças, em serem tocadas ali, até elas se permitirem serem livres dessa marca, levam um período muito grande, elas acabam chegando ali muito machucadas, muito magoadas, muito ressentidas e até intrigadas com Deus, né? Devido, infelizmente, a essa pandemia silenciosa que nós estamos vivendo. Abusos emocionais, abusos sexuais. Nós estamos guerreando muito como igreja para poder identificar, para poder contribuir, para poder cooperar com essas pessoas e levarem para elas a verdadeira cura que está em Jesus. Normalmente essa turma chega para você por conta própria ou chegam por meios familiares? Se eu estou crianças, por exemplo, né, pessoas mais jovens, é mais por conta, é um trabalho de evangelismo que vocês fazem, essa turma se aproxima, ou não? São os pais que começam a fazer parte? Como é que é? Deus nos deu uma visão de trabalharmos em um evento que transforma vidas no final de semana, que se chama Batalha Espiritual. E dentro desse evento nós conseguimos captar todas as informações que trouxe aquela mágoa. E temos um momento de libertação individual, onde a pessoa por si só, ela relata toda a sua vida. E ali nós percebemos que uma grande escala de pessoas foram, infelizmente, feridas por essa pandemia silenciosa que está assim, tirando o vigor de muitas e muitas vidas. E não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil. Então, dentro dessa visão que Deus nos entregou, de capacitar essas pessoas para elas terem as armas secretas de Deus e guerrear com as armaduras de Deus através de tudo aquilo que evidenciamos como uma batalha espiritual. Porque todos nós já passamos por uma batalha espiritual diária, só que essas pessoas elas são muito mais expostas e voláteis, porque elas não sabem como se abrir, para quem se abrir. Então, pensando nisso, nós preparamos ali 3 dias de evento, onde essa pessoa ela fica isolada, para a gente literalmente ter um momento de libertação profunda no corpo, na mente, na alma, e ensinar essa pessoa o novo percurso que ela pode, a partir daquele momento, percorrer na vida dela. E a partir desses 3 dias, desse momento de imersão, deve ser muito intenso. Vocês começam com o trabalho de acompanhamento posterior a isso? É um discipulado? São células, são grupos menores? Ou é realmente no geral com a igreja ali, recebendo palavra, tendo um momento de ativação profética? Como é que vocês trabalham depois da imersão do Batalha Espiritual, todos são convidados a participar de um discipulado,
onde dentro do discipulado a gente acaba provocando uma unidade maior e todos eles são acompanhados um a um pelas suas lideranças que eles acabam recebendo pós o evento. Legal, cara. Então você deve se preocupar bastante com a questão da formação dessa galera também. Né? É porque o mais importante hoje não é você ter a pessoa ali na igreja contigo, é você formar ela, entregar um propósito para ela, entregar uma missão para ela. Lá na nossa igreja nós temos o caso de um rapaz que antes dele ir para o batalha espiritual, ele usava droga, estava perdido na sua identidade. Hoje ele é um músico, hoje ele está lá com a gente, hoje ele está trabalhando, hoje ele está ali servindo a Deus. Deus tem mudado a vida dele, tirou ele das drogas. Cara, que legal, cara. Esses testemunhos são o que edifica a gente, né? É verdade. Eu não sei se você sente isso, mas ou pastor, ou um líder, ou um músico que senta aqui e compartilha com a gente, fala muito isso, que o pagamento é ver um testemunho de transformação de um cara que não era nada, de uma pessoa que era muito excluída ou taxada de uma coisa, e ver que a vida foi transformada e impactada pelo Evangelho, né? É verdade. E um dos nossos testemunhos que mais nos impacta ali na nossa igreja foi do pequeno Miguel. Miguel, 3 anos de idade, a mãe dele e o pai dele são os caseiros de uma casa perto de onde a nossa igreja está localizada, e o Miguel ficou 30 minutos afogado, né? Ele chegou no hospital, os médicos deu ele como morto. Meu Deus, cara, 30 minutos afogado. E nós conseguimos levar toda a igreja meia-noite para fazer uma vigília na porta do hospital. E a palavra que Deus me deu é que nós só iríamos sair daquele lugar quando nós, de fato, tivéssemos a certeza e a paz que o Miguel seria curado. Sensacional. E foi um processo muito avançado, porém vimos as mãos de Deus em todos os aspectos. E ver assim que 3 dias depois o Miguel já está tendo melhoras significativas. Uma criança que chegou morta ali já está daqui a pouco, há uma semana, tendo alta do hospital, saindo daquele lugar sem nenhuma sequela, onde os pais deles até hoje nos questionam, falando assim, realmente foi um milagre. Sensacional. E o nosso ministério, hoje, ele tem muitos frutos de milagre, né? Ontem mesmo, no nosso culto, a gente tinha uma membro da nossa igreja, que ontem ela estava testemunhando que ela foi curada de um câncer. Ela já estava com câncer, ela é profissional de saúde, no nível 2, no estágio 2, e quando foi essa semana, ela descobriu que simplesmente o câncer desapareceu. Uau, cara. Então, esses milagres de cura, eles são muito comuns no nosso meio, porque é o que nós, de fato, invocamos. Eu me lembro que ano passado, no dia do aniversário do meu avô, ele perdeu todo o seu domínio e ele desmaiou praticamente morto, porque a pressão estava 5/1. E quando ele cai ali na frente de todo mundo que estava naquele aniversário, quase umas 250 pessoas, e quando nós chegamos, depois de 1 hora, nós fomos orar, fomos declarar na vida dele e ver a restauração da saúde dele, ver ele voltando, ver um defunto, morto, voltar. O nosso ministério, a gente carrega essa marca de acreditar mesmo que os dons é para a gente acessar nesse tempo, que as curas estão todas liberadas para que nós possamos orar juntos, buscar elas juntos e decretar que vai acontecer. Então, hoje a Igreja Avivai, ela é marcada por muitos milagres que têm surgido no nosso meio pela nossa decisão de estarmos, de fato, convictos que a nossa fé é o nosso firme fundamento para estarmos aqui hoje. Glória a Deus, cara. Eu também acredito demais nos dons espirituais, na cura, a libertação. Acho que isso aí hoje é uma coisa que a gente não pode abandonar de jeito nenhum. A gente vive um tempo complexo, né, que isso é muito questionado por algumas linhas, né, mas isso aí é inquestionável, eu acho que é fundamental. Agora me conta uma coisa, pastor. Vocês têm um instituto. E aí, como é que funciona esse instituto? Como é que nasceu? Deus nos presenteou, pastor Fred, Deus nos presenteou, porque nós amamos a obra social. Eu acredito que o evangelho não é o social. Porém, a nossa missão é alcançar centenas de vidas, né? E Deus nos deu um sonho há anos atrás, que desde o primeiro ano da nossa igreja, nós temos um mercado social, que todo mês de dezembro nós inauguramos esse mercado. É um mercado totalmente gratuito, onde as famílias necessitadas entram lá, fazem suas compras. Como é que funciona? Conta pra gente aí. O mercado social, a gente escolhe algumas 100, 150 famílias, e tem tudo, né? Em dezembro, onde tem panetone, tem chester, tem frango, tem carne.
Tem várias coisas que a família ela tem um tempo limite para ela ficar dentro do mercado, ela recebe um ticket que ela pode ali usufruir, tem roupa, tem brinquedo. Que legal, então, que legal. Deus nos deu esse projeto e esse ano que passou, esse ano de 2024, Deus nos presenteou com a sede do nosso Instituto Avivar, ali na ADE em Arniqueiras, onde nós estamos na fase final assim das nossas obras para inaugurarmos. Estamos com os nossos corações assim pulsando, porque nós queremos inaugurar essa grande indústria social que nós queremos que vamos capacitar muitas famílias. E o nosso público-alvo nessas próximas edições são com as mães de crianças autistas, sendo que 30% dessas mães, no decorrer do ano, elas tiram as suas vidas, né? Porque elas não têm o suporte emocional, o suporte físico, o suporte financeiro, né? Para que elas deem continuidade à sua missão. E sendo assim, o Instituto, nossa liderança, nós temos um time muito bem conectado, um time técnico de extrema excelência. Nós decidimos, então, capacitar essas mães, né, para inseri-las no mercado de trabalho. Legal, e no tempo que elas estão ali sendo formadas, os filhos estão sendo acompanhados pelo nosso time. Que legal. Então, nós estamos construindo toda uma base onde nós vamos alcançar a mãe, mas também vamos cuidar do filho no decorrer que ela está ali para adquirir um processo de aprendizagem, né? Que legal. Então, a ideia é acolhe a família, acolhe o filho, enquanto o filho é cuidado pela equipe de vocês, a mãe recebe um treinamento técnico, alguma área específica de formação, é uma coisa mais genérica, vocês já definiram mais ou menos os recursos, como é que vai ser? Nesse primeiro momento, nós queremos fortalecer muito a visão do empreendedorismo, né? Legal. Porque colocando essas mães para trabalhar com as devidas áreas que nós vamos ter lá, que são várias áreas, e ali elas também terão, de fato, o laudo dos seus filhos, né? Que é um novo projeto que nós estamos nascendo dentro do projeto. Porque muitas crianças que estão laudadas como autistas, elas não são autistas. Outras que estão com os laudos errados. Então, o nosso instituto também, nós estamos trabalhando muito para isso. Nós iremos alcançar essas mães, fornecendo o verdadeiro laudo para essas crianças, né? E um time de voluntariado, uma equipe multidisciplinar, já está conosco nessa visão. Então, assim, na nossa inauguração, nós já temos esses profissionais, já estão cadastrados no nosso time de voluntariado, que vão ali contribuir para que, de fato, esses laudos sejam certos, né? Que legal, cara. Então, vocês já estão com esse curto período de tempo, você já tem uma sede no Instituto, vai inaugurar a sede da igreja em novembro agora. E a visão de futuro? A nossa visão de futuro é expandir o reino. Nós temos um sonho de levar a expansão para os Estados Unidos, nós temos a expansão de levar essa mesma visão para todas as cidades satélites aqui do Distrito Federal. Cremos que daqui de Brasília nós iremos exportar missionários, é o que a gente prega desde o início. Nós já temos um trabalho, uma base missionária lá nos Estados Unidos, já cuidamos de algumas famílias também lá, já estão ansiosos esperando a nossa chegada ali mesmo, de fato, como Avivar. E nós estamos capacitando nosso time hoje aqui no Distrito Federal para que possamos, de fato, de uma garagem para o mundo, percorrermos aí até onde Jesus nos enviar. Que legal, cara. Muito bacana você ter essa perspectiva de uma coisa muito maior do que você está tomando conta hoje, né? Qual que você acha que hoje, dentro de... Eu percebo muito o seguinte, Jonatas, que você é um pastor muito de campo, né? Você move na profecia, no ambiente profético, acredita nos dons, nas curas. Qual que você, dentro dessa sua área de atuação, você percebe hoje que é o maior desafio da igreja no Brasil? Nosso maior desafio hoje que nós precisamos, a cada dia, multiplicar as nossas orações, é alcançarmos o coração do homem. Então, assim, eu acredito que hoje, se a nossa abrangência voltar-se aos homens, porque muitas são as atividades, muitas são as temáticas que nós temos para as mulheres. Só que o homem hoje, ele é o cabeça da sua família. E esses homens, eles precisam ser transformados, né? Eu acredito que nós estamos tendo aí agora o movimento Legendários, que por sinal está fazendo uma ativação total com os nossos homens. Nós precisamos ser mais intensos, né? Em divulgar esse movimento, em enviar pessoas para esse movimento, porque de fato é uma formação individual para o caráter do homem. E eu creio que nós, como igreja, nós temos que estar mais preparados
para capacitar esses homens que Deus vai enviar para as nossas igrejas, que estão ainda perdidos aí fora. O nosso maior desafio é alcançar o coração dos homens, formá-los como líderes e também entendermos que os homens eles não podem caminhar sozinhos, né? Muito nós estamos falando de políticas para mulheres, muito nós estamos trabalhando ali nas missões em favor das mulheres, só que muitos são os homens que se matam durante o ano, né? 530 mil homens, eles tiram as suas vidas durante o ano. Então, assim, eu acredito que o nosso maior desafio como igreja hoje é alcançar a vida desses homens, é liberar uma palavra profética para esses homens e ressignificar, de fato, que ele é um líder, que ele é útil, que Deus quer capacitá-lo ainda mais, que ele é preparado. Então, acho que o maior desafio da igreja hoje é, de fato, atingirmos esses homens, não focarmos apenas em mulheres, mas entendermos que, de fato, nós temos o poder de mudar essas famílias, que um homem transformado, de fato, é uma família completa transformada. Legal isso, porque isso vai ao encontro de uma coisa que você falou sobre as pessoas, sobre a turma que você recebe na igreja muitas vezes, que ali passou por abuso emocional, abuso sexual. Existe uma pesquisa que diz que se você, eu não vou saber exatamente os números da pesquisa, mas eu vou dizer aproximadamente, né? Se um filho da família se entrega a Jesus, X%, que é uma porcentagem pequena da família, fica firme na igreja em Jesus. Se a mulher se entrega, aumenta a porcentagem, mas ainda assim não chega a 50%, se eu não me engano. Mas se o homem tem um encontro com Jesus e entrega a sua vida, mais de 90% da família também vai junto, né? E aí vai ao encontro que você falou, quando você encontra pessoas que estão quebradas, porque não tiveram, de repente, o suporte em casa, mas você começa a trabalhar na identidade do homem, ele passa a ser esse guardião da família para que a gente está resolvendo o problema na raiz, né? Na raiz. Na raiz, antes de chegar o jovem ou a criança ferida, é na raiz que é o formador daquele jovem ali, né? Eu acho que, de repente, não só o movimento Legendários que você citou, mas eu tô vendo esse mover de resgate. Você acha que, e é uma percepção que eu tenho, tá? Esse mover de resgatar a identidade masculina também vai em contra de uma outra coisa que a gente estava falando aqui fora do ar, que é a questão de trazer uma unidade para a igreja. Você percebe que a gente está começando a se movimentar nessa direção também? Ou ainda tem muita resistência de denominação, de placa, de forma de trabalho? O que você percebe? Eu acredito que nós estamos vivendo o melhor tempo da unidade, né? Acredito que as igrejas, elas estão, de fato, entendendo que as igrejas conectadas como o corpo de Cristo, ela é muito mais poderosa do que a igreja individual com a sua placa. Então, o que eu consigo perceber é que os homens, de fato, diante do altar, eles conseguem revolucionar. E as igrejas aliançadas e unidas, nós conseguimos impactar muito mais. Então, de fato, nós estamos indo, eu creio que no futuro bem próximo, nós estaremos com muitas igrejas, todas trabalhando junto, cooperando junto. E, de fato, cada igreja poder uma servir a outra, porque eu não acredito que existe igreja pequena, né? Eu acredito que não existe igreja pequena. A igreja, ela foi chamada para ser a resposta de uma direção aonde ela estiver estabelecida. E eu creio que todas as demais denominações, logo, logo nós estaremos, assim como diz lá no livro de Apocalipse, juntos, expandindo o reino e alcançando muitas e muitas almas para Jesus. Amém, cara. Glória a Deus. Cara, acho que é isso. A gente conseguiu cobrir tudo aí. Eu vejo que você é um cara que gosta de mover, um pastor que tem um dom não só pastoral, mas um dom profético. Eu gosto de fazer essa pergunta para a turma que a gente conversa. Dentro dos 5 posições ministeriais lá, entre profeta, mestre, evangelista, pastor, apóstolo, qual que você identifica que é o teu chamado ali? Apóstolo. Abrir igreja. Abrir igreja, expandir o reino, ganhar almas para Jesus. Amém. Amém. Que bom. Eu tenho essa percepção. Você se sente confortável nessa visão de avançar. Essa visão de avançar está dentro do meu DNA, está dentro do meu sangue. É a visão que me motiva todo dia a levantar, acreditar. E o mais impactante de tudo isso, né? É a gente valorizar as pequenas palavras que nós estamos recebendo no decorrer dos dias. Porque o que Deus está fazendo hoje, lá atrás era apenas uma palavra. Poderia ser uma loucura, poderia, dentro da minha convicção, não carregar nenhuma assimilação. Mas eu decidi entender que todo decreto profético nos leva a um destino. E o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para as nossas vidas, é um destino profético. Amém. Eu creio nisso. Meu irmão, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Vou pedir para você deixar um recado para quem está assistindo a gente aí, uma palavra profética, uma oração.
quem acompanha a gente até aqui tem algo para ouvir de você aí, que eu sei que Deus vai te usar para falar, fazer um convite, falar das redes sociais, se tiver, falar da igreja, fica à vontade que o tempo é seu, cara. Queridos, é uma honra, meu pastor Fred, foi uma honra estarmos aqui hoje nessa tarde maravilhosa, e eu creio que existe um impacto de Deus sobre a sua vida depois daquilo que você ouviu aqui hoje, né? É uma amostra de tudo aquilo que foi gerado através de muitas lágrimas. Então, todas as lágrimas que você está derramando hoje, ela vai gerar o maior testemunho da sua vida. E dentro do maior testemunho da sua vida, você vai colher muitos frutos. Eu quero declarar que ainda no ano de 2025, o Senhor vai provocar uma grande colheita abundante na sua vida. Assim como no livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo de número 1. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele, o Senhor, te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas é engraçado que nesse mesmo texto, ele fala que além de ouvir, nós precisamos guardar os mandamentos. Então quero declarar sobre a sua vida. Decida ouvir a voz de Deus no deserto, decida ouvir a voz de Deus na plenitude, decida ouvir a voz de Deus em todas as estações da sua vida, porque se você ouvir a voz de Deus e guardar todos os mandamentos, o que te reserva é uma grandiosa expansão de honra, porque Ele é especialista em tirar você das cinzas e levar você para o mais alto nível da dependência dEle. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique as tuas provisões, as tuas bênçãos nessa nova estação, e será um prazer que você nos siga nas redes sociais, nos siga no Instagram, siga a Igreja Avivar Movimento, siga o meu Instagram, Pastor Jonathan Youssef. Será uma honra poder fazer parte da sua caminhada e ver a expansão das suas colheitas na terra. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Quero agradecer vocês pela audiência, pelo tempo que vocês tiveram com a gente. Se você não segue a gente nas redes sociais ainda, Podcast Mais Brasília, só seguir lá, já curte, já compartilha com quem você acredita que essa conversa vai edificar. E eu espero você no nosso próximo podcast Terrivelmente Evangélico. Deus abençoe vocês, até a próxima.